Então, pessoal, sou o Matheus. Quando me perguntam... pera aí, tá meio estranho aqui. Vou minimizar isso aqui. Pronto. Beleza. Bom, então, galera, né? Eu sou o Matheus. Quando me perguntam o que eu faço, eu gosto de falar que eu sou um militante. Pô, cara, né? Como assim? Que papo é esse? Militante? Que desgraça, né? Pois é. Eu sou um militante na causa de não me definir falando da minha vida profissional. A gente está sempre muito acostumado, né, a falar eu sou um engenheiro, eu sou um dentista, eu sou um jogador profissional de basquete, mas acho que não é novidade para ninguém que a gente é muito mais do que isso. E por isso que eu prefiro muito mais falar que eu estou isso ou aquilo, ao invés de falar que eu sou alguma coisa. Mas essa preferência pelo verbo estar ao invés do verbo ser vai ficar mais clara no final do nosso bate-papo, já que a gente vai falar sobre nexialismo. Arte e ciência por trás das conexões não óbvias. Pessoal, mas antes de falar sobre nexialismo, eu queria saber quem aqui já conhecia o termo nexialismo. Vocês puderem comentar aí, quem nunca tinha ouvido falar na vida, quem já tinha ouvido falar, mas não sabia direito o que era, e quem já conhecia, já estava familiar também, só para eu medir aí o termômetro da familiaridade com a galera. E antes de definir o que é nexialismo, eu acho legal falar de onde que vem. Por que que a gente quer falar desse negócio, arte e ciência, de conexões não óbvias, né? Por que falar dessas conexões? Né? Ao longo da história, em vários eventos e momentos, acontecimentos, literalmente de séculos e milênios, a gente foi aos poucos construindo como sociedade esse pensamento que está tudo separado. Né? Eu posso até dar alguns exemplos aqui muito pontuais, eles não representam uma fatia muito grande dessa construção desse pensamento, porque foi realmente um processo pouco a pouco. O feudalismo, a minha terra, a sua terra, o capitalismo, é eu contra você, a competição, é a revolução industrial, é a minha área, a sua área, eu sou especialista nisso e você naquilo, cada um na sua. Né? E a gente se vê hoje numa realidade que não é novidade para ninguém também, muito conectada e complexa e se vendo na necessidade de voltar a conectar, né? A gente percebeu que não faz mais sentido falar que o corpo é uma coisa, que a mente é outra, que eu sou uma coisa, que o outro é uma outra coisa, eu sou uma coisa, a natureza é uma outra coisa, né? E por isso que faz sentido a gente falar dessas conexões não óbvias. Beleza. Mas, beleza, você falou do contexto, mas, cara, que suspense é esse para falar? O que é esse raio desse nexialismo? Vamos lá, desembucha, meu velho. Cara, nexialismo é um termo que nasceu na ficção lá dos anos 50, pessoal. Um livro dos anos 50 chamado The Voyage of the Space Beagle. Depois eu posso mandar aqui para vocês. Que contava uma história de uma espaçonave lotada de especialistas em física, química, biologia, geologia, medicina e etc. E por aí vai. E sempre que aparecia um pepino, um desafio, um problema, nenhum desses especialistas sozinho conseguia resolver esse problema. Olha que curioso, pessoal. E aí tinha um cara nessa espaçonave, é o protagonista dessa ficção, que ele não era especialista em absolutamente nada. E ele era o tal do nexialista. E ele sabia um pouquinho, o suficiente de cada uma daquelas áreas, mas principalmente ele conseguia enxergar e conectar e criar links, relações entre essas diferentes áreas do conhecimento que aparentemente não existiam e que ninguém estava enxergando. E isso ajudava a resolver os problemas. Vamos dar um exemplo, pegar alguma coisa lá da geologia, aplicar isso lá para a medicina, isso ajudava a resolver os pepinos, e esse é o cara que resolvia esses pepinos, e esse é o cara que é o tal do nexialista. No mercado de trabalho, galera,
Tem muita gente que gosta de falar do nexialista como um terceiro tipo de profissional, vamos dizer assim, né? Que está entre o especialista e o generalista. Eu já gosto de trazer uma visão um pouco diferente, de tratar o nexialista em uma outra dimensão, mais como um comportamento, onde tanto o especialista quanto o generalista podem assumir esse papel de nexialista, dependendo do contexto que você está e assim por diante. Legal. Deu para entender aí mais ou menos esse negócio de nexialista, né? Agora, peraí, pessoal, que deu algum ruim aqui, eu fiz alguma cagada. Agora, legal. Você falou do nexialista, mas assim, como que pratica esse negócio, né? Tá um pouco abstrato ainda. Como que eu boto para quebrar esse negócio de nexialismo? Numa teoria aqui que eu posso falar que é autoral, tá? Então, assim, não vai ter no Google isso, não tem um embasamento, realmente um conteúdo que eu venho criando. Elenquei aí 5 atitudes nexialistas para a gente começar a praticar um pouco mais isso no nosso dia a dia, né? Que atitudes são essas, né? A primeira que eu gosto de falar é a visão holística, né? Que é simplesmente olhar para o todo, entender que o todo é a parte e a parte também é o todo, galera. E não existe diferença. É olhar o macro e entender as interdependências, né? Outra atitude nexialista também é a intuição, que é simplesmente a capacidade, na minha opinião, aqui de forma muito resumida, claro, a capacidade de sentir o futuro que está emergindo, com o familiar isso soa para vocês, se colocando no momento presente e utilizando também algum treino inconsciente para lapidar essa intuição. Beleza. Outra atitude nexialista é olhar para a natureza, galera. Porque a natureza ela é holística também. O nosso planeta Terra aqui ele tem 4,5 bilhões de anos de erro, de aprendizado, de experimentação, de otimização. E muito provavelmente qualquer problema que a gente queira resolver no nosso dia a dia, na nossa sociedade, humanidade, é grande chance da natureza já ter resolvido esse problema, pessoal. Basta a gente encontrar a solução dentro dela. Aqui a gente pode falar do MBI, fala muito de biomimética, um conteúdo também fundamental, uma das imersões. Olhar para a natureza como uma atitude nexialista. Outra atitude, pessoal, é a captação sensorial ativa, que é simplesmente a capacidade, a habilidade de captar, utilizando os nossos sentidos sensoriais, de preferência combinados, informações externas. No MBI, de novo, a gente fala muito da escuta ativa. E esse é um conceito que extrapola para a gente utilizar vários, né, de preferência uma combinação, múltiplos sentidos sensoriais para a gente captar, observar, num primeiro momento sem reagir, só observar e aprender com o que está lá fora. E a quinta atitude nexialista é a brotabilidade, pessoal, que é, na minha opinião, a habilidade de brotar. Brotar a partir de uma semente que representa todo o conhecimento e todas as informações que você tem, a partir também da preparação e da intimidade dessa semente com o solo, que representa o ambiente que você está inserido. A partir também do fator paciência, porque para brotar qualquer coisa, a gente precisa de tempo e não há nada que a gente possa fazer. A partir também da criação de raízes, que representam quais são e quão profundas são as suas conexões com o ambiente que você está inserido ou inserida. Também a partir da troca de nutrientes com o solo
como uma via de mão dupla. Então, não é simplesmente a criatividade, onde a gente absorve diferentes inputs, combina com o nosso repertório e lança alguns outputs, independente de onde vêm os inputs, independente de para onde vão os outputs. Aqui a gente está falando de uma troca genuína com o solo, com o ambiente que você está. Você não só recebe condições favoráveis do solo, mas você também devolve nutrientes para aquele solo. E olha a metáfora, pessoal. Você também ajuda esse solo a sobreviver e prosperar os micro-organismos que estão dentro desse solo, desse ambiente. Você também ajuda esse solo a diminuir a erosão. E as metáforas e analogias aqui são diversas. E é claro que a gente está passando aqui de forma muito superficial por conta do tempo. E no final eu vou fazer um convite aí para vocês que quiserem aprofundar um pouco mais, não só no conceito de brotabilidade, né, galera? Não só nas 5 atitudes, mas no nexialismo como um todo. Beleza, Matheus, muito bacana, muito convincente o seu discurso. Mas me dá exemplos de pessoas nexialistas aí, meu velho. Pessoal, esse cara aqui, Leonardo da Vinci, é, na minha opinião, o maior nexialista da história. Leonardo da Vinci, ele era engenheiro físico, químico, matemático, arquiteto, pintor, músico, escultor, escritor, anatomista e assim por diante. A gente pode ficar até a madrugada falando das profissões e das invenções, porque ele era simplesmente um gênio. Peraí, mas ele fazia conexões não óbvias? Puta que pariu, pessoal. Esse cara fazia. Se a gente pegar a obra mais famosa do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, ele traz lá um conceito da geometria, umas linhas que passam no cotovelo e vão em direção ao queixo, mas pouca gente sabe disso. Quando a gente fala de Leonardo da Vinci, geometria aplicada na pintura, nas artes, a obra mais famosa, pessoal, é o Homem Vitruviano, que traz forte esse link, essa conexão, e que apresenta também o conceito de proporção áurea, né, que está presente no nosso corpo, em vários contextos, vários lugares da natureza. Então, uma baita conexão não óbvia, trazendo lá a geometria e aplicando isso na pintura. Beleza. E na ficção, pessoal, na ficção tem nexialista também? Olha se não tem. Pessoal, quem aqui não conhece o MacGyver vai ter que parar tudo o que está fazendo e colocar no Google agora, porque o MacGyver, ele é uma lenda. E ele é muito conhecido por resolver sempre os desafios que aparecem de uma forma muito criativa e curiosa. E um episódio que eu mais gosto como exemplo de conexões não óbvias do MacGyver é um episódio, pessoal, vamos prestar atenção, que ele estanca um vazamento nuclear com uma barra de chocolate. Olha que heresia. E ele traz um conhecimento lá da ciência dos alimentos e aplica isso na física nuclear. Uma puta de uma conexão não óbvia. MacGyver, um baita nexialismo, vale a pena para quem quiser aprofundar, mesmo sendo da ficção. Recomendo como um case de conexão não óbvia. Legal, muito bacana tudo que você está falando, mas você deu exemplo assim, né? Falou lá do Leonardo da Vinci, mas o cara viveu no Renascimento, há 500 anos atrás. Falou do MacGyver da ficção, nem sequer existe. E o nexialismo no nosso dia a dia, nosso mundo real e atual, como é que ele funciona? Pessoal, quando a gente fala do Leonardo da Vinci, num primeiro momento dá muita impressão de que ele fazia tudo sozinho, né? A gente não vê parceria Leonardo da Vinci e mais alguém nessa invenção, né? A gente não fica sabendo disso. O que pouca gente sabe é que o Leonardo da Vinci ele gostava de caminhar e procurar pessoas para conversar que pensavam diferente dele para questionar as suas próprias verdades, suas próprias anotações. Para quem não sabe, pessoal, o Leonardo da Vinci ele era viciado em anotações. Ele andava com os caderninhos e não sei o quê.
E ele estava disposto a colocar tudo isso em xeque para se reinventar e construir, desconstruir as suas próprias verdades. O pão rico não é isso. E eu acredito que o nexialismo no nosso dia a dia também é mais eficiente se praticado de forma coletiva. Quanto que não facilita se a gente começar a se expor com pensamentos diferentes, se expor para ideias e pessoas que pensem diferente da gente, áreas do conhecimento fora da nossa zona de conforto. E quanto que não facilita se lá do outro lado a gente tiver também pessoas que estão querendo ser nexialistas. Quanto que não facilita a gente desenvolver essa competência. Opa, pera aí. Então você está me falando que o nexialismo é uma competência. É isso aí. E tô falando também, pessoal, que na minha opinião, uma competência é composta de 3 elementos: os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Puta que pariu, achei que era tudo a mesma coisa, agora embananou um negócio aqui, pelo amor de Deus, você explica isso aí agora. Os conhecimentos, pessoal, representam o saber. Então, o MacGyver, ele sabia sobre ciência dos alimentos. É um conhecimento que ele tem. As habilidades representam o saber fazer. Então, o MacGyver, ele sabia fazer reação química. É uma expertise, é uma habilidade que ele tem. E as atitudes representam o saber ser. O MacGyver não só sabia sobre ciência dos alimentos, não só sabia fazer reação química, mas ele sabe ser um experimentador. O MacGyver, ele tem isso na essência dele. Ele é um experimentador, um criador e um inovador. Ele sabe ser. E aqui, nas atitudes, na minha opinião, é que mora aqui o ponto alto do nexialismo. Tá bom, mas calma aí. Vamos soltar e já vamos questionar ao mesmo tempo. Será que quando eu falo que eu sou alguma coisa, eu não estou apegado àquilo, eu crio uma condição muito estática quando eu falo que eu sou tímido e eu não abro porta para reconhecer os pequenos momentos em que eu estou menos tímido? Se eu falo que eu sou curioso, será que eu não paro para pensar que em alguns momentos eu não estou tão curioso, não estou querendo saber mais, e aí eu abro a oportunidade de ser mais ainda do que eu já sou? Se eu falo que eu sou dentista, eu não me apego àquilo e eu não vou tentar experimentar, estar alguma outra coisa, um chefe de cozinha no final de semana, ou no ano que vem eu posso estar um atleta amador de maratona. Então, pessoal, na verdade, a beleza, na minha opinião, não está no saber ser, mas está no saber estar. Porque quando a gente está, a gente cria uma condição que ela não é mais estática, ela é dinâmica. E a gente desapega desses diferentes papéis em que a gente sempre falou, eu sou isso, eu sou aquilo. E é muito mais legal você falar que está alguma coisa e reconhecer quando você não está aquilo que você falava que era, e também reconhecer quando você está alguma coisa que você falava que não era. E é por isso que eu gosto de falar que ser nexialista te permite não ser mais nada, mas estar tudo. Olha que beleza e olha que leveza que isso te traz quando você reconhece que a partir do momento que você se considera nexialista, você não é mais absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, isso te dá a liberdade para estar tudo que você quiser. Essa é a reflexão final que eu deixo aqui no nosso bate-papo, pessoal. Então, se você achou que isso faz sentido para você,
puta que pariu, eu já era nexialista e nem imaginava. Ou eu quero saber como que funciona esse negócio na prática. Ou esse negócio das 5 atitudes, quero aprofundar mais. Qualquer curiosidade que você tiver, eu vou convidar você para colocar o seu e-mail aqui nesse link ou escanear o QR Code. Não é pegadinha de pirâmide, pessoal. Não tem esquema de pirâmide. Não tem que colocar cartão de crédito no final. Não vai aparecer alguém ligando para vender depois um produtinho na sua casa. É só simplesmente acesso a conteúdos que nem saíram do forno ainda, pessoal. Num projeto que eu estou lançando nos próximos dias, no máximo semanas, e ainda nem sequer foi publicado. Então, eu convido você, se você achou que faz sentido, não tem que colocar um formulário gigante, preencher 1000 coisas, é simplesmente o e-mail e enter, e acabou, e você vai receber isso literalmente em primeira mão. E aqui também do lado está o meu e-mail, meu celular, WhatsApp. Se quiser ligar, xingar, criticar, sugerir, tirar dúvida também, vou estar à disposição, porque eu não sei se a gente vai ter tempo para tirar um bate-papo aqui depois. Mas eu convido todo mundo agora para a gente fazer um fechamento da desconferência. Para quem ainda não está sabendo, o fechamento agora vai rolar nas salas, então não vai rolar um fechamento geral. Tá? Vai rolar um fechamento aí quebrado e fragmentado. Primeiro, porque a gente acreditou que pedir para as pessoas aí 9 da noite na sexta voltar para a sala principal para bater papo, sendo que as palestras já acabaram. Muita gente, já ia pular fora do barco. E também espaços menores para a gente dar voz para todo mundo. Se voltam 70 numa sala só, vai ter muita gente que não vai falar. Então, agora a gente pode abrir um espaço aí. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui, rapidão, Por Matheus. favor, vai lá, Vitão. A gente pede só também, agora esse momento de partilha, todo mundo que tiver vontade de partilhar um sentimento, uma sensação que teve durante essa experiência, agora é o momento. Só que depois a gente vai pedir para a gente voltar para a sala principal, quem puder, lógico, mas para a gente fazer um agradecimento geral lá também, com todo mundo junto, se vocês não se importarem. Beleza? Só tá falando de fazer um happy hour também, aí lógico, fica quem quiser e quem puder, mas só avisando e convidando todo mundo que vai rolar. Boa, então assim, galera, retiro o que eu disse, a nova verdade agora é essa. Então, galera, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, falar um pouco como foi a experiência, depois a gente vai para o agradecimento lá, porque eu não sei se todo mundo lá realmente vai ter um tempo ali de falar, né? Talvez seja mais ouvir o recado geral, não sei como eu foi acho que o fechamento aí, né? A gente pode fazer por aqui mesmo, igual você tinha sugerido, Matheus, e lá a gente fica para comemorar, para fazer o happy hour, esse tipo de coisa. Sim. Beleza, quem então, tiver pessoal... dúvidas aí, né? Quem fizer pergunta, quem tá aí... passar para vocês, mas assim, não só perguntas sobre essa conversa agora, mas também comentários aí sobre toda a experiência que a gente vai coletar e repassar para todo mundo. Isso aqui está sendo gravado também, né? Então, aqui falar para 13 pessoas não significa que vai ficar um recado para 13 pessoas. Então, seria legal ouvir como foi a experiência de todas as salas, todas as palestras, tudo que vocês participaram, não só sobre esse encontro específico de agora. Ô, Matheus, eu fiquei com a sensação que esse lance do nexialismo tem tudo a ver com a desconferência, né? Porque são palestras super rápidas que o pessoal não tá, tipo, ali tentando te dar uma aula na profundidade de nada, mas olha, tipo, o que a gente conseguiu estar em menos de 2 horas, né? Eu estive em 5 momentos totalmente diferentes, com situações totalmente diferentes, sentindo coisas diferentes. E para mim foi legal, assim, fechar tudo isso com essas coisas que você trouxe, sabe? Com essa reflexão. Não sei se mais alguém sentiu isso também. Muito legal, nossa. Sabe o que eu estive hoje? Dançarino de sapateado. Eu estive isso no primeiro, na primeira janela de palestra, eu estive dançarino, nunca imaginei. Então, realmente, muito legal. Mas alguém quer trazer alguma contribuição aí, pessoal? Matheus. Olha o que você falou, Matheus. Pode falar, Bruno. Não, vai lá. Uhum. Eu achei interessante essa abordagem que você trouxe, porque realmente é bem seu conteúdo mesmo, eu não havia visto em nenhum outro lugar
esse olhar do ser nexialista, quer dizer, estar nexialista, né? Eu estou tal coisa, estou outra coisa, não é, tipo, não é um peso, um negócio que você, eu sempre vou ser assim, são momentos, né, que a gente vai vivendo. Achei bem interessante essa abordagem que você trouxe. E da Desconferência, eu achei bem bacana o timing das palestras que vocês programaram. 5 minutos eu achei um intervalo bom para a gente dar uma olhada lá na planilha e decidir para qual sala a gente quer ir. E também achei o tempo de cada talk bem legal. É um tempo curto, que a pessoa consegue dar atenção ali para o que está sendo falado, não vai dispersar. Achei show de bola. Que massa, cara. Eu sou suspeito, claro, mas eu também falo como espectador que eu achei sensacional, velho. Fiquei muito dividido. O que eu ia falar, Matheus, na verdade, vem de encontro com o que a Carolina acabou de abordar. Nexialismo é um termo novo para mim, mas não é uma realidade nova. Talvez eu esteja dando nome a coisas que eu, há algum tempo, me sentia culpado em estar. E o nexialismo ele causa essa culpa, como se você não tivesse foco, como se você não tivesse credibilidade e aprofundamento técnico suficiente para defender uma ideia, para falar de algo, para exercer um trabalho, para dirigir um projeto. E beber da fonte de várias fontes de conhecimento para administrar isso, gerir isso, transformar isso numa realidade, num terreno fértil, é também uma habilidade, né? E eu sou bastante grato pelo fechamento dessa conferência, porque desde a primeira palestra lá, a primeira linha, né, das 5 palestras que iam acontecer, eu não conseguia parar de olhar na última, que era sobre nexialismo. E como o nexialismo não era uma coisa que eu conhecia como termo, etimologicamente falando, o que me chamou a atenção foi a breve descrição que você colocou logo após a palavra nexialismo, né? E é libertador você saber que você pode estar tudo e não ser uma coisa apenas, né? Eu acho que vem de encontro bastante com a minha crise existencial / profissional. Eu acho que vem muito a ver com o espírito do tempo do milênio, né? Da geração atuante no mercado de trabalho, da geração que busca colocação, prestígio. Eu acho que vem de encontro com a redefinição do conceito de sucesso, com a redefinição do conceito de conquista, de felicidade. Eu absolutamente, com certeza, vou me aprofundar nesse tema. Talvez em algum momento eu te procure para falar sobre, no seu privado. Mas eu acho que a Desconferência foi, no seu todo, inovadora, assim como o espírito do MBI. E eu acho que coisas assim precisam se repetir muito mais, porque é na imprevisibilidade, eu acho que é na costura sinuosa das relações que a gente vai descobrindo coisas que fogem da nossa noção, sabe? Essas surpresas são ótimas. Muito bom. Obrigado pelo tema, obrigado a todo mundo que participou e foi incrível. Sensacional, Bruno. Cara, só tenho a agradecer por tudo que você falou. Eu não vou nem arriscar adicionar mais nada, porque você falou tudo já. Então, assim, realmente é libertador. Essa é a palavra que você disse aí, que eu me encontrei muito, né, no conceito de nexialismo, né? Eu me culpei também por muito tempo por não ser especialista em nada. Não é possível que eu não sou especialista em nada. Eu olho pro lado, eu vejo um monte de gente especialista e eu não sou especialista em nada. E aí, quando um amigo meu me apresentou esse conceito, falou, cara, eu descobri um negócio aqui, e eu me identifiquei, e eu acho que você também é. Eu falei, cara, salva minha vida. Entendeu? Tipo, obrigado. Foi, assim, libertador mesmo. Valeu demais, galera. Nossa, muito bom.